Nós vamos caminhar um pouco dentro desta porção. Nós não vamos conseguir chegar até o versículo 24 hoje, mas o tema desta parte toda aí, de 11 a 24 do capítulo 1, é a fonte do Evangelho. A fonte do Evangelho. Esta parte é a parte que vai estruturar o que Paulo vai apresentar nos 2 primeiros capítulos. Os 2 primeiros capítulos ele vai fazer essa defesa a respeito do verdadeiro Evangelho. E nessa defesa do verdadeiro Evangelho, ele apresenta o Evangelho que ele recebeu de Cristo como sendo o Evangelho o mesmo que Cristo ofereceu aos apóstolos e o mesmo que ele revelou a Paulo e que estava sendo deturpado lá na igreja na Galácia. E então Paulo vai defender este Evangelho, vai mostrar qual a fonte dele, vai mostrar também com a experiência, com a reputação que ele adquiriu nos primeiros anos do seu ministério, vai mostrar o seu trabalho e confirmar o seu apostolado naquela igreja e inclusive diante daqueles que estavam vindo da Judéia, especialmente aqueles que vinham da igreja de Tiago e que tinham junto com Pedro dissimulado dentro da igreja, entre as igrejas da Galácia. E então Paulo não só defende o apostolado dele, apresenta o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, relembra aqueles que já conheciam, mas estavam dissimulando, estavam meio balançando, e nós chamamos toda essa parte de a fonte, aliás, nós chamamos essa primeira parte aí de estruturação de a defesa do Evangelho, e esta primeira parte que nós estamos vendo aqui, do versículo 11 a 24, desse bloco que vai até o final do capítulo 2, a gente vai chamar, aí na sua apostila você tem, como a fonte do Evangelho que Paulo estava anunciando. E dentro deste trecho, então nós vamos ter 5 grandes divisões, e eu vou trabalhar cada uma delas com vocês. Mas eu gostaria de iniciar com uma experiência que é muito comum a todos os cristãos e a todos os pastores, aos líderes religiosos, aos presbíteros, aqueles que têm o dom de ensinar, aqueles que ensinam, e mesmo aqueles que não ensinam. Todos nós compartilhamos, como cristãos, de uma experiência que é real e comum dentro do Evangelho, dentro da igreja, que alguém nos discipulou um dia, alguém nos pegou e gastou um tempo conosco nos ensinando o Evangelho. Nós aprendemos numa igreja, ouvimos, nos sentimos chamados, ou pela leitura, ou por uma pregação, ou por uma música, nós nos sentimos chamados ao Evangelho pelo Espírito Santo de Deus. Mas alguém teve que sentar conosco e nos explicar isso. Nós chamamos isso de discipulado, e essa pessoa é quem vai transmitir o Evangelho para nós. No caso de Paulo, o que Paulo vai mostrar aqui é que na vida dele aconteceu uma exceção, porque o aprendizado dele não foi através da vida de um outro irmão em Cristo Jesus. O Evangelho que ele conhece e anuncia, ele recebe diretamente pela revelação de Deus. Isso é algo singular no que tange ao Evangelho. É singular antes de Paulo e é singular depois de Paulo. E então, quando nós lemos já lá no capítulo 1, no versículo 1, se você relembrar aí, veja no seu texto, você vai ver que Paulo começa assim: Paulo, apóstolo, não enviado por homens, nem por agência missionária humana, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que ressuscitou dentre os mortos. Eu estou usando uma linguagem atual, uma linguagem de hoje. Ele não foi enviado por missões por homens, não recebeu o Evangelho de homens, não estava coligado a nenhuma agência missionária da sua época, mas o que ele fazia em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Paulo não tinha essa designação feita por alguém sobre sua cabeça. Ninguém colocou a mão na cabeça dele e disse: Paulo, eu te ordeno agora para ser ministro lá na Galácia, ou lá na Ásia Menor, ou para ser um missionário. Não aconteceu isso com ele. Paulo foi chamado pelo Senhor, nós vamos ver nessa parte que ele vai contar isso. Foi chamado pelo Senhor, Deus revelou o Evangelho a ele,
e revelou, inclusive, ele mesmo fala coisas que ele nem pode citar, quer dizer, a revelação foi superior, não foi apenas o Evangelho, mas foi algo ainda superior do que o Evangelho, e a partir do momento que ele recebe essa revelação, imediatamente ele sai para anunciar este Evangelho. Deveria casar harmoniosamente com o que estava sendo pregado pelos outros apóstolos, e aparentemente nos primeiros anos casou. Apenas lá na igreja de Antioquia, lá no centro da Galácia, alguma coisa aconteceu diferente e gerou essa carta que nós lemos aqui, e ao longo do estudo a gente vai falando sobre isso. Isso é importante, por quê? Porque Paulo não estava defendendo nem a ele mesmo, e nem defendendo uma outra pessoa qualquer, e nem um apóstolo. Ele estava defendendo a real revelação que ele recebeu de Cristo, e isso dava para ele uma convicção que estava fora da medida dos outros. E eu gostaria de chamar você para pensar um pouquinho. Se você estivesse na pele de Paulo, você já imaginou? Uma revelação é algo absolutamente subjetivo. Eu não tenho como mostrar na mente de uma pessoa o que eu recebi em revelação. Eu não tenho como passar um filme desse momento para ninguém. É simplesmente a minha palavra, obviamente junto com a autoridade do Espírito Santo que estava na vida dele, mas ele saía anunciando isso. Duas questões que para mim são muito interessantes. Primeiro, a convicção que ele tinha que ele não precisava confirmar aquela revelação com ninguém. Deus deu tamanha certeza a ele, que ele nem subiu, nós vamos ver no texto, lá no versículo 13, que ele nem subiu para Jerusalém para conversar com os apóstolos, para falar com eles. Eles eram a autoridade do reino de Deus naqueles dias, os apóstolos. Eles eram autoritativamente os responsáveis pela igreja, e tudo que acontecia na igreja tinha que ser relatado a eles. Mas Paulo recebe uma revelação, e ele tem tanta convicção disso, e ele recebe a autoridade de Deus, que ele não vai conversar com eles. Ele só vai subir a Jerusalém para falar com eles 3 anos depois. Quer dizer, você tem que ter muita convicção, tem que ter muita autoridade vinda dos céus para fazer um negócio desse. Nos nossos dias tem muito aventureiro que sai por aí, acha que descobriu a última Coca-Cola do deserto em termos de Bíblia, e sai por aí ensinando. Olha, eu acho que igreja tem que ser assim, eu acho que igreja tem que ser assim, e abre igreja por aí, mas a gente tem visto os resultados, eles não são bons. Mas no caso de Paulo, o que Paulo fez, os resultados são extraordinários. Paulo fez o evangelho avançar como nenhum outro apóstolo fez. E a confirmação de que esta revelação que ele recebeu é de Deus, ela vem por duas vias. Ela vem tanto pelo texto que ele deixou para nós lermos, apreciarmos e compararmos, quanto também pelo resultado do trabalho, para a gente não ser pragmatista, não ser pragmático e pegar só o trabalho e falar, ó, então esse evangelho é bom porque deu certo. Para a gente não ser pragmático, nós temos o texto, mas em contrapartida eu não posso deixar de ver o trabalho. Deus abençoou o trabalho de Paulo, e essa é a maior prova de que aquele evangelho foi recebido foi recebido por Paulo da parte de Deus. Mas a gente não pode deixar de se impressionar com a coragem que ele teve de receber essa revelação e imediatamente sair a anunciar o evangelho. A compreensão dele também da urgência foi tão grande que ele imaginou, não posso perder tempo de ir lá em Jerusalém para pedir a autoridade dos apóstolos, defender a minha visão, contar tudo para eles, para depois ir pregar o evangelho. Eu preciso sair e levar o evangelho além das fronteiras da Judéia e da Palestina. Paulo foi acusado de mudar a mensagem que foi pregada pelos apóstolos lá em Jerusalém. Esse foi o grande problema. Por quê? Porque quando aqueles que vieram da igreja de Tiago chegaram lá em Antioquia e viram aquela comunhão entre gentios e judeus, não havia lá necessidade de que os gentios se circuncidassem. O que começou a acontecer? Aqueles judeus começaram a dissimular entre o povo e dizer que a mensagem que eles tinham ouvido era uma mensagem deturpada, estava faltando alguma coisa para eles, ok? Então, não é que Paulo não sofreu esse tipo de represária,
por não estar debaixo, inicialmente, do guarda-chuva aí dos apóstolos. Sofreu sim. Até dentre os apóstolos, nós vemos aqui no texto de Gálatas, no final do capítulo 2, que Pedro, juntamente com os que vieram da casa de Tiago, eles começam a contestar e entram na onda daqueles falsos mestres que estavam lá contestando o evangelho que veio através de Paulo. E Paulo escreve então defendendo o seu apostolado. Nós podemos selecionar aí nesse texto todo, do capítulo 11 até o capítulo 24, do versículo 11 até o versículo 24, 5 partes. A primeira parte, que a gente chamou aqui de fonte do evangelho, que é o assunto maior, eu posso observar no versículo 11 alguns itens interessantes. Paulo diz que ele recebeu o evangelho não segundo o homem. Ele recebeu de que maneira? Não de homem, não por aprendizado, mas ele recebeu por revelação de Cristo. Olha aí, pode olhar no versículo 11, que essas informações estão todas aí. Não veio por homens, não veio por uma escola, mas veio através de uma revelação. Isso é novo para nós. Nós não estamos acostumados com isso, ok? Nós não estamos acostumados. Aliás, nós estamos muito longe cronologicamente da época em que Deus ensinou assim, por revelação. Eu já sonhei muitas vezes em dormir sem saber tocar violão e acordar sabendo. Aliás, eu já sonhei algumas vezes tocando violão. E aí eu acordava e tem um violão lá em casa, eu falei, vamos ver se aconteceu uma revelação. E vou lá, mas não aconteceu. Seria muito bom aprender as coisas sem você ter que entrar numa escola para aprender. Paulo teve esse privilégio. Nós não estamos acostumados com isso, então é quase surreal para a gente imaginar isso. Mas aquilo que os apóstolos aprenderam em 3 anos com Jesus, e óbvio, eles já tinham uma bagagem do Antigo Testamento que eles traziam, como bons judaizantes, eles traziam consigo. E essa bagagem toda foi iluminada pelo aprendizado que Jesus deu para eles naqueles 3 anos de ministério. Paulo não teve isso. Paulo aconteceu de forma instantânea, ok? Por uma revelação. O versículo 13 mostra um pouquinho de como era a vida de Paulo antes da conversão dele, antes dessa revelação. O modo de vida anterior de Paulo no judaísmo era: ele perseguia igrejas de Deus, ele era um judaizante ferrenho, membro de sinédrio, extremamente legalista, zeloso, né? Tinha o objetivo de devastar aquela heresia que tinha. Então, inicialmente, Paulo considerava o evangelho uma heresia, e ele queria desfazer por amor ao judaísmo, por amor ao Antigo Testamento, as tradições que ele aprendeu com o Antigo Testamento. E o evangelho até então, não compreendido por Paulo, não aprendido por Paulo, parecia uma ameaça à sua religião, e por isso ele perseguia os cristãos. Ele se avantajava, ele mesmo diz, que quanto aos judeus da sua idade, ele era muito mais zeloso e levava muito mais vantagem do que todos os outros da sua idade, provavelmente alguns que eram mais velhos, por causa da capacidade dele e do aprendizado que ele tinha recebido durante toda a sua formação. O texto diz no versículo 13 que ele era este homem extremamente zeloso. Como que aconteceu a conversão? Versículo 15 nos informa que aquele que separou Paulo antes da fundação do mundo, pela graça de Deus o chamou e revelou a Paulo o seu Filho, Jesus Cristo. Depois que essa revelação foi feita, e aí é aquela conversão que está descrita lá em Atos, capítulo 9, você vai ver que o Senhor aparece para Paulo. Paulo é surpreendido, para Saulo ainda, que o nome dele ainda era Saulo, foi surpreendido por isso, e Deus se revela a ele. Ele passa por um período de cegueira, e depois ele se recupera, e em algum momento desses períodos aí da cegueira até a recuperação, Deus concedeu essas visões e essa revelação para Paulo. E então, quando Paulo recobra a visão e foge de Damasco para não ser preso
então ele já sai imediatamente e começa a pregar. E então ele não vai, depois da sua conversão, passar por um discipulado e um aprendizado junto com os apóstolos. Ele não consulta a carne, quando ele fala não consultei carne, está dizendo assim, olha, eu não fui pegar aval e nem confirmar se o que eu recebi estava certo ou estava errado com homem algum. Afinal de contas, ele recebeu a informação de Deus. Ele não precisa submeter essa informação à avaliação de ninguém. Hoje em dia a gente tem uma grave dificuldade, desde o começo do século XX, exatamente por pessoas que dizem ter recebido revelações semelhantes a essa daí. Por quê? Porque quando você alega que você tem uma revelação da parte de Deus, obviamente não há argumentos para você contestar. O ato subjetivo que o sujeito relata, recebeu uma revelação, não tem como contestar, não tem como atestar a veracidade nem a falsidade do que ele está dizendo. Mas nós temos como testar isso pelo conteúdo da mensagem. Por quê? Porque Deus é um só e Ele não se contradiz. A mensagem do Evangelho é tão fantástica que quando ela é bem entendida, bem compreendida, ela não entra em conflito com o Antigo Testamento, mas ela apenas lança luz sobre o Antigo Testamento. E o próprio Antigo Testamento se torna mais claro com o Evangelho. Por isso que nós precisamos, e o Antigo Testamento não está na Bíblia para ser descartado, mas nós precisamos do Novo Testamento para podermos compreender o Velho, e vice-versa. Então, não há incompatibilidade entre um texto e outro. E não houve incompatibilidade entre Paulo e a lei, e o Antigo Testamento, e o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Paulo tinha certeza disso, e ele pregou, e foi assim. Hoje em dia, como é que nós testamos alguém que diz que recebeu uma revelação? Nós vamos ter que ouvir. Diga o que você ouviu em revelação. Aí você tem duas possibilidades. Ou o sujeito vai dizer o que já está escrito, e a gente vai dizer para ele, meu irmão, você não precisava de ter alegado uma revelação, porque Deus já revelou isso faz tempo. Se você tivesse lido, você ia saber. Então talvez Deus foi muito misericordioso com você, já que você não lê, Ele resolveu te mostrar. Então esse é um lado. Então não é nada novo. Agora, se o sujeito alega que o que ele recebeu de revelação não está escrito em lugar nenhum, e ele afirma algo que é absolutamente novo, aí o que nós vamos confrontar? Nós vamos confrontar o que ele está dizendo com a palavra de Deus. Se harmonizar com a palavra de Deus, ok, eu não vou duvidar e contestar alguma coisa que a pessoa está dizendo que ela recebeu de Deus, mas tem que se harmonizar com as Escrituras. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: dificilmente alguém, eu acredito, dificilmente não, vou dizer, é impossível que alguém chegue com alguma coisa nova que entre em harmonia com todas as Escrituras. Vai dizer coisa que já está escrita. Agora o terceiro caso: e se essa pessoa disser algo que ela diz que é uma revelação, mas isso for novo e absolutamente oposto ao que está nas Escrituras, então o que nós fazemos com isso? Nós repudiamos isso, porque nós não cremos que isso seja uma revelação de Deus. Mas Paulo chega com algo que ele diz que é revelação de Deus. Nós não enfrentamos os problemas que aquelas igrejas na Galácia enfrentaram, que é esse problema de testar a revelação, como eu citei para vocês aqui. Eles enfrentaram esse problema por quê? Porque o que estava acontecendo ali também era algo novo. Porque todo mundo lá aprendia onde? Aprendia, né? Aos pés de um mestre, de um discipulador. E de repente chega alguém pregando uma mensagem que diz que recebeu por revelação. Como nós já sabemos o resultado, inclusive o resultado é que o Novo Testamento está aí e boa parte dele foi escrito por Paulo, então nós nem cogitamos a possibilidade de que o que Paulo tem recebido não fosse de Deus. Nós entendemos automaticamente que é, até porque está no nosso livro chamado Bíblia. Eles não tinham esta garantia que nós temos hoje. Então, não é nada estranho
que Paulo tenha sido alvo de dúvidas naquela época, porque o que ele estava apresentando era algo fruto de um sistema novo, um sistema de revelação automática, né? Era semelhante àquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham vivenciado. Aí você pensa, então pastor, então era comum. Não, o último profeta tinha profetizado 400 anos antes de Cristo, e nos dias de Cristo, João Batista, e depois disso surge Paulo. E então o que Paulo está afirmando é uma novidade, até dentro da nova fé cristã. E por causa disso, ele enfrenta essas contestações. Mas nós vamos ver que ele se sai muito bem. E o trabalho dele confirma aquilo que ele diz. E os textos, que são esses textos que nós temos hoje, são tão firmes, tão profundos e tão corretos, que com o passar de 2 séculos, eles passaram a se tornar parte do cânon das Escrituras. Então não foi automático. Não pense que o que Paulo escreveu foi juntado ao Antigo Testamento imediatamente assim, e formou Antigo e Novo Testamento. Não, foi 3 séculos depois de Cristo que estes evangelhos e também as cartas são ajuntadas e formam então o cânon das Escrituras. E depois esse cânon vai sofrer algumas alterações. Então eu dei essa volta geral para mostrar o que? Paulo, quando ele toma a atitude de não ir para Jerusalém e de ir direto fazer a sua missão, ele corajosamente está indo porque ele recebe essa autoridade de Deus, porque ele tem uma revelação que ele tem convicção que é verdadeira, mas ele vai realizar uma tarefa que vai despertar, não por parte dos gentios que vão ouvir pela primeira vez, sem conhecimento do judaísmo e do Antigo Testamento, mas pelos judeus. Por parte dos judeus ele vai enfrentar algumas barreiras, porque era perseguidor de cristão, porque provavelmente deve ter matado alguns cristãos, e agora se apresentava com uma mensagem sem ter passado pela escola dos apóstolos, e se autodenominava como apóstolo. E então é alguma coisa muito fora da realidade. O perseguidor de cristãos se torna um cristão, imediatamente ele é chamado por Deus para ser um apóstolo, e sem estudar com ninguém, ele tem uma mensagem que ele recebeu por revelação e saiu por aí ensinando para todo mundo. Imagine se você estivesse lá naqueles dias e se você fosse um judeu cristão, você ficaria totalmente animado com Paulo? Então essa animação e essa maneira bem amorosa como nós recebemos o ensino de Paulo hoje, é por conta de tudo aquilo que nós já temos. Nós temos o cânon das Escrituras fechado há quase 2000 anos. Então nós temos uma segurança até cronológica. Nós temos hoje a capacidade de pegar tudo de Paulo e comparar com tudo do Antigo, com tudo do Evangelho. Então nós temos esses mecanismos hoje. Eles não tinham naquela época. Só para a gente não ficar aqui achando que eles eram maus demais e a gente é muito bonzinho. É porque a gente está olhando por um outro ângulo, um ângulo muito mais elevado, e isso nos dá essa tranquilidade. As visitas de Paulo, depois de 3 anos pregando o Evangelho, ele vai a Jerusalém. Ele nunca deixou de considerar a importância de ir falar com os outros apóstolos, mas ele considerava a urgência da missão dele maior do que a urgência de falar com os apóstolos. Então, assim que ele cumpre a primeira etapa da sua missão, ele então vai para Jerusalém para falar com os apóstolos. Ele passa 15 dias lá, com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Quem conviveu nesses 15 dias mais de perto com Paulo? Pedro e Tiago. Guardem bem esses nomes, Pedro e Tiago. E é possível que esse período de 15 dias, Paulo tenha sido examinado, testado, sabatinado, quase que dia e noite pelos apóstolos. Provavelmente foi isso que eles fizeram. Veja lá, versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora,
acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e tal. Depois ele vai falar que só daí 14 anos que ele vai voltar a Jerusalém novamente. Mas ele foi lá, ele deu satisfação para os apóstolos, eles o ouviram, entenderam o que ele tinha ensinado, e quando ele sai de lá para uma próxima viagem, Paulo já sai numa situação diferente. Da onde você está vindo, Paulo? Eu estou vindo de Jerusalém, depois de estar com Pedro e com Tiago. Aí depois de estar com eles, você continua pregando o evangelho? Sim, agora eu venho pregando de Jerusalém. Quer dizer, da onde ele está vindo agora? Agora ele vem de Jerusalém. Então agora ele já tem autoridade. Ele foi aprovado, autorizado pelos apóstolos para continuar sua missão. E aí lá no versículo 21 fala de Paulo na Síria e na Cilícia. Desconhecido de vista dos judeus, da Judéia, então agora ele procura falar na Judéia. Eles somente tinham ouvido falar a respeito de Paulo, mas agora, veja só, agora, depois de Paulo ir lá na Síria e na Cilícia, onde ele não era conhecido, onde eles só ouviam falar dele, agora aqueles que antes, agora esse povo lá da Síria e da Cilícia dizem: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E o versículo 24 diz: e glorificavam a Deus a meu respeito. Então veja, nós temos aí Paulo recebendo o evangelho, a fonte do evangelho dele, o modo de vida dele antes, que era uma vida muito zelosa. Nós temos a conversão dele, nós temos a visita dele a Jerusalém, e depois nós temos a visita já dele missionária à Síria e à Cilícia. Está aí nesse trecho que nós lemos de 11 a 24. Essa sessão e o capítulo seguinte, eles formam uma biografia pessoal que nós podemos achar aqui em Gálatas a respeito da vida de Paulo. Você não vai achar isso em nenhum outro lugar. E ainda o tema não é a vida de Paulo, mas sua relação com o evangelho e a autoridade que foi dada a ele para pregá-lo. Isto fica muito claro nos primeiros versos. Esta é a fonte do evangelho de Paulo, o Senhor e a revelação que dele Paulo recebeu. Tudo mais que é dito nesses dois primeiros capítulos foi planejado por Paulo para provar a verdade que ele apresenta a respeito deste evangelho. E essa verdade é que o evangelho que ele pregou não era um evangelho de homens, mas era um evangelho recebido diretamente de Cristo. Algumas considerações sobre isso, já para a gente ir aplicando isso na nossa vida. Primeiro, um evangelho que não é segundo homens. Este é o ponto principal na hora de você acolher o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é uma mensagem fruto da imaginação humana, é uma mensagem que vem de Deus. Veja só, Cristo pregava o evangelho antes dele ir para a cruz. Se você ler o evangelho de Marcos, por exemplo, você vai ver no capítulo 1 já que Jesus veio anunciar as boas novas de salvação para os perdidos. No capítulo 2 ele diz: olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu vim buscar os enfermos, os doentes, os que estão perdidos. Então esta é a mensagem que é recebida por Paulo e pelos outros apóstolos. E o fato que nós temos que considerar quando nós falamos sobre a fonte do evangelho é isso: o evangelho não é fruto da imaginação humana, o evangelho vem de Deus, ele é fruto da obra de Deus, é uma ideia do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida, ok? Segunda questão para considerar é que, uma vez que Paulo nos apresenta essa fonte do evangelho, nós excluímos a possibilidade do erro humano neste evangelho. Por quê? Os apóstolos ouviram de Jesus e registraram os evangelhos que nós temos na Bíblia. Mas alguém podia dizer assim: será que na hora de fazer esse registro, esses apóstolos não cometeram algum erro? Deus inspirou certo, mas eles escreveram alguma coisa errada? A gente poderia ficar com essa dúvida.
Mas daí vai o Senhor e revela o Evangelho a Paulo. E o Evangelho que Paulo anuncia através das cartas, como carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é absolutamente compatível com o Evangelho que está escrito pelos evangelistas, nos 4 Evangelhos. E entra em harmonia com tudo que está no Novo Testamento. E então nós temos uma prova o quê? Que tanto o Evangelho anunciado e escrito nos 4 Evangelhos que nós temos no Novo Testamento, quanto o Evangelho ensinado por Paulo nas cartas, é um Evangelho que não veio de homens, mas veio do Senhor. Veio do Senhor Jesus enquanto encarnado aos apóstolos, e veio do Senhor Jesus já ressuscitado por revelação ao apóstolo Paulo. Terceiro, um Evangelho revelado mediante a vontade de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, que também é um texto de Paulo, 2 Timóteo capítulo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós, como eu disse, nós estamos numa vantagem muito grande. Quando esse texto foi escrito, a Escritura era o Antigo Testamento e o Novo Testamento eram várias cartas dos apóstolos e os evangelhos que estavam sendo escritos. E então hoje, quando a gente pensa em Escritura, a gente pensa em todos os livros da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia. Lá, quando eles pensavam em Escritura, eles pensavam nesses textos que estavam sendo escritos, e a igreja precisava se submeter à autoridade, mesmo que eles não fizessem parte do Antigo Testamento. Para eles era muito difícil isso. E então Paulo vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, aquilo que nós apóstolos estamos oferecendo para vocês é uma mensagem que vem do coração de Deus, não é ideia da nossa mente. Aí você pergunta: pastor, juntando essas 3 informações, qual a relevância disso para nós hoje? Olha, isso aqui é tão sério. Por quê? Porque ainda hoje existem muitos cristãos que têm a tendência a ceder a informações subjetivas. Então você tem 66 livros escritos, inspirados por Deus, escritos pelos apóstolos, por profetas, por sacerdotes, por reis, livros inspirados por Deus, e eles são comprovadamente inspirados, porque um prova a veracidade do outro, e de repente aparece alguém, um fulano, não sei das quantas, e diz assim: olha, Deus me revelou tal coisa. E olha, tem um monte de gente que corre atrás. Tem uma porção de gente que vai atrás. Lá naquela igreja na Galácia, o que estava acontecendo? Paulo estava ensinando a verdade inspirada por Deus. Muitos que estavam ali tinham ouvido a mensagem do Evangelho lá em Jerusalém, antes da dispersão. E então chega alguém lá no meio da igreja e fala assim: ó, tem alguma coisa errada, joga dúvida. Uma vez eu preguei alguma coisa aqui e eu fiz uma brincadeira com o pessoal. E brincadeira é essa: quando uma pergunta é muito óbvia e a resposta é muito fácil, logo depois que você faz a pergunta e as pessoas deram a resposta, você diz assim: você tem certeza que é isso? Aí a pessoa já fica assim, ela fala assim: será que eu falei alguma coisa errada? Aí você pergunta para a pessoa: 2 mais 2, 4, tem certeza? Por quê? Porque se a pergunta é muito óbvia, ninguém precisaria me contra-atacar com tem certeza. Agora, se a pessoa diz tem certeza, a impressão que é que essa pessoa tem uma informação que ninguém mais tem. E então eu posso estar enganado, porque de outra maneira, de jeito nenhum alguém ia pedir confirmação de uma coisa tão óbvia como 2 mais 2 são 4. E aí começa. E nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande com isso. Nós falamos que temos certeza e convicção de alguma coisa, até que alguém chega e diz assim: você tem certeza? E parece que essa palavra tem certeza parece uma marreta em cima de um coco. Ela bate e aí você já trinca inteira. E você faz: bom, para ele estar me perguntando, alguma coisa está errada com a minha resposta. Aí você começa a repassar a resposta na cabeça 1 milhão de vezes. Você coloca os dedos na mão, 1, 2, 3. Não tem conta errada, não tem jeito dessa conta errada. O que estava acontecendo nas igrejas era isso. Chegava alguém e falava assim: vocês têm certeza disso? Quem foi que falou para vocês? Foi Paulo? E ele disse: vocês não precisavam de mais nada? Cuidado, eu digo para vocês terem certeza mesmo, vocês precisam da circuncisão. E o povo estava entrando.
Esse continua sendo o mesmo problema da igreja. Chega alguém e pega uma das doutrinas das quais a gente tem mais convicção, como por exemplo a soberania de Deus. E alguém chega e pergunta assim: você tem certeza que Deus governa tudo, que Ele é soberano? Você diz: tenho certeza, desde quando eu fiz minha classe de catecúmenos eu aprendo isso, eu estudei na escola dominical ouvindo isso. E aí a pessoa diz assim: então tá bom, então me diga uma coisa, Ele é o autor do mal então? Aí você fica meio assim, e a pessoa diz assim: como é que você pode crer que Deus é soberano se existe tanta desgraça na terra? Agora Deus me mostrou uma coisa, Deus me mostrou assim, e aí começa, e aí vai. Nós continuamos tendo essa dificuldade hoje, mas o que eu preciso considerar, que é o que nós afirmamos aqui, o evangelho que nós recebemos de quem? De Deus, por intermédio desses servos dele. Este evangelho foi inspirado por Deus, ele é a revelação da boca de Deus, e ele faz parte de um livro que diz a respeito de si mesmo que todo esse livro, toda essa escritura foi inspirada por Deus. Se alguma coisa é difícil demais, não é difícil porque existe uma falha na escritura, é difícil porque existe uma falha na minha razão, no meu raciocínio. E observem bem, nós todos estamos aqui estudando, e por mais conhecimento que a gente possa adquirir, um dia quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos nos surpreender com tanta coisa absurda, que a gente achou que tinha entendido, e não era do jeito que a gente tinha entendido. Agora, o que eu nunca vou poder fazer, é abrir mão de um texto autoritativo e seguro, porque se de um texto autoritativo e seguro, eu já corro o risco de não chegar à conclusão correta, por causa das minhas limitações mentais, você imagine daquilo que flui da criatividade e da subjetividade da mente humana. Pense nisso, esse é o primeiro ponto. Paulo chega para a igreja e diz: olha, vocês estão trocando algo que veio não por homens, mas veio diretamente de Deus, por alguma coisa que veio da dissimulação da cabeça, da mente humana. É um grande risco fazer isso. Aliás, é uma loucura fazer isso. E hoje nós precisamos reafirmar este ponto sempre, 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 sempre. Porque volta e meia levanta um maluco na igreja, ou vem de fora e diz assim: olha, Deus me mostrou que as coisas não são assim. E aí, com essa palavra, essa frase, Deus me mostrou, parece que é um argumento que ninguém pode contra-atacar, né? Afinal de contas foi Deus que mostrou. Ninguém viu, mas foi Deus que mostrou. Você vai querer se ver com Deus? Dá para contra-atacar sim. Dá para dizer: então tá bom, então eu quero que você diga, porque o que você falar aí tem que estar de acordo com esses 66 livros aqui. Se já tiver aqui, então meu filho, você precisa ler mais. Se não tiver aqui, nós vamos ver se é uma novidade que se acomoda ao conteúdo das escrituras, ou se vai entrar em conflito. Se entrar em conflito, o que Paulo disse lá no começo? Anátema. Anátema. Se se harmonizar, já está aqui, senão não ia se harmonizar. Então não é novidade. Por isso que ele fala: se alguém chegar aqui e falar alguma coisa que vá além, ou seja, que seja um pouquinho, nem que seja uma vírgula diferente do que está aqui, maldição, é maldito, não entre nessa, tá? E é duro que o próprio Paulo que fala isso é alguém que está falando sem ter passado pela escola dos apóstolos. Só que o que ele falava estava absolutamente de acordo com o que eles ouviram de Jesus e registraram. O problema é que naqueles dias eles ainda não tinham esses textos como nós temos hoje para usar. Então é difícil uma pessoa ouvir lá na Galácia e poder confirmar se estava de acordo com o que Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram. Então, como eles não tinham isso, Paulo tem que dizer: olha, se alguém falar alguma coisa que vá além desse evangelho que eu preguei para vocês, seja anátema. Cuidado, então a palavra é essa: cuidado. Cuidado com a fonte daquilo que você está ouvindo. A fonte tem que ser as escrituras, autoritativa de Deus. Depois de Paulo, nós não temos gente recebendo revelação especial e anunciando para a igreja. Nós não temos. Depois do primeiro século, o cânon das escrituras se fecha, e daí para frente nós temos a revelação que nós recebemos pela escritura.
não tem revelação nova. Ah, pastor, Deus pode tocar no coração de alguém, falar, Deus pode fazer isso. Pode repreender, pode consolar, pode alertar, pode livrar, mas entregar conteúdo novo que já não esteja aqui, não. Isso vai contradizer todo o resto que nós temos. Porque aí eu não poderia ter um texto dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Quer dizer, já tem tudo que é necessário aqui. Eu não preciso. E o outro princípio que nós não encontramos aqui, mas é um princípio lá de Hebreus capítulo 1, você vai ver lá que o autor aos Hebreus diz: Deus falou de muitas maneiras, em muitas épocas, pelos pais, pelos profetas, mas hoje Ele nos falou pelo Filho, e o Filho é a revelação máxima de Deus. Ou seja, nada que venha fora de Cristo pode ser mais completo do que aquilo que vem através de Cristo. O evangelho que ele pregou e o evangelho que ele mesmo ensinou para Paulo. Depois dessa revelação dada por Cristo, ninguém tem revelação maior. Ou seja, quem pode revelar mais Deus do que o próprio Filho dele? Ninguém. Então encerra com o ensino que foi dado por Cristo. Aos 12, um deles tira a própria vida, e depois a Paulo. 11 durante 3 anos de convivência, e Paulo durante sabe-se lá quanto tempo que Deus passou revelando essas coisas para ele. Mas fora esses, você não tem revelação nova. Acabou. Inclusive estes homens vão terminar o Novo Testamento. Eles escrevem e encerram, e depois deles não há mais acréscimo. Se existisse, então, hoje nós não estaríamos com um livro com 66 livros dentro. Nós teríamos uma infinidade. A gente não dá conta nem dos 66 direito. Você lê a vida inteira inúmeras vezes e você vai continuar aprendendo e descobrindo coisas novas. Segunda parte aqui, das 5 que nós temos que percorrer. Deixa eu ver se eu continuo, se eu consigo pelo menos concluir essa segunda. A vida anterior de Paulo no judaísmo. Versículo 13 e 14. A primeira prova de que Paulo não inventou o seu próprio evangelho, mas o recebeu de Cristo, é o estilo de vida que ele tinha anteriormente essa revelação do evangelho. É evidente da vida passada de Paulo que ele não escolheu ser um crente sem uma intervenção sobrenatural. Por quê? Porque Paulo tinha uma reputação. E que reputação era essa? Perseguidor de cristão. Então veja, primeiro argumento que eu tenho a favor de Paulo, de que o evangelho que ele prega não foi fruto da imaginação dele, porque ele nunca quis ser um cristão. Ele nunca quis ser membro daquela seita de Cristo, do Nazareno. Ele nunca quis. Ele nunca quis ser membro da igreja primitiva. Muito pelo contrário. O que ele fez? Apedrejaram Estevão, e ele na sua juventude consentiu no apedrejamento. Ele ficou assistindo ao apedrejamento, guardando a roupa de quem estava lá tacando pedra. Depois, no versículo seguinte, já diz que ele aspirava matar cristãos. E ele pede, pela sua ira, pela sua revolta contra aquela nova religião, ele pede cartas para que ele pudesse ir para Damasco e pudesse perseguir, caçar e dissuadir aqueles que ele encontrasse. Então Saulo, tinha uma reputação. E que reputação era essa? A reputação de um perseguidor de cristãos. Além disso, ele era também um homem zeloso. Dentro da sua reputação existe um zelo por aquilo que ele cria. Ou seja, ele era aquele sujeito xiita. Ele era um judaizante, membro de sinédrio xiita. Ou seja, era o sinédrio, participavam do sinédrio os sujeitos mais radicais que existiam dentro do judaísmo. Então ele era alguém extremamente radical naquilo que ele ensina. Olha, você não tem como convencer uma pessoa radical. O sujeito radical é aquele que morre no erro, mas não admite que está errado.
Porque para ele não existe erro, para ele está absolutamente certo. Ele era um fariseu, ele pertencia a uma seita que considerava tudo na base da literalidade. Ele considerava os profetas como sendo literais. Ele não era apenas um judeu, mas ele era um pródigo judeu. Ele era um ortodoxo do judaísmo. Ele era o centro da ortodoxia. Ele concentrava nele o suprassumo do que era ser judeu. Você acha que ele ia querer ser cristão? Ia querer inventar um evangelho para se ajuntar com os apóstolos e sair pregando e fortalecendo a nova seita? De jeito nenhum. Ele queria acabar com aquela seita. E então, eu tenho provas aqui suficientes, olhando para a vida anterior de Paulo, que de jeito nenhum esse homem seria o inventor de um evangelho para virar. A única possibilidade de mudança na vida desse homem era uma intervenção sobrenatural de Deus. Conversão de Paulo, versículo 15 e 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que aconteceu com Paulo? Aconteceu um chamado soberano. A transformação de Saulo, perseguidor da igreja, para Paulo, pregador do evangelho, é também uma das grandes provas do governo soberano de Deus. Só Deus pode fazer isso com o ser humano. Virar ele do avesso. E Paulo foi virado do avesso. Ele não perdeu aquela característica dele de ser um homem zeloso, mas todo o zelo que ele tinha no judaísmo foi lançado para o lado de lá. Passou a ser o zelo dele com a mensagem que ele recebeu do evangelho. Aí a gente começa a elogiar, porque quando você tem um inimigo zeloso, ele é um grande problema, mas quando você tem um aliado zeloso, é também uma grande alavanca e uma grande força. Todas as qualidades que eram usadas por Paulo no trabalho contra a igreja, agora passaram a ser usadas por Paulo no trabalho a favor da igreja. Se antes ele pedia cartas e autorização para sair viajando, perseguindo o cristão, agora ele nem pedia autorização para ninguém para sair viajando, anunciando o evangelho e fazendo novos cristãos. Mas essa é uma reviravolta que é consequência de um chamado soberano de Deus. Quando Deus chama o homem, não há como ele resistir. Tem aí na apostila, quem está com ela, um trecho de Atos 26, de 12 a 16. Se você está sem apostila, apenas ouça a leitura. Mas veja só, com estes intuitos de perseguir cristão, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, Paulo está contando como foi a conversão dele para o rei Agripa, e está registrado em Atos 26. Versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja só, você será ministro, ou seja, você será mestre, você será líder, ensinador daquilo que você já sabe de mim e daquilo que eu ainda vou te mostrar. Já pensou? Que coisa fantástica. Eu fico imaginando que emoção extraordinária deve ter tomado conta do coração de Paulo nesse momento. A voz do Senhor, a voz de Cristo. E não era a voz de Cristo para dizer algo duro ou dramático, era para dizer: rapaz, eu te escolhi e você vai fazer a coisa mais extraordinária que um homem pode fazer embaixo da terra. Você vai ser meu apóstolo. Paulo não diz nada sobre esse assunto. Foi na estrada de Damasco que Deus o chamou para ser apóstolo.
Ele havia sido comissionado pelos principais sacerdotes para destruir a igreja e agora foi comissionado como ministro e testemunha do cabeça da igreja, que é Cristo. Deus escolheu o maior inimigo da igreja e o tornou seu representante pessoal. Não perca isso. Deus não escolheu Paulo porque ele era fiel, ou porque era piedoso, ou porque merecesse ser escolhido. Deus também não escolheu por ter previsto que Paulo iria crer. Deus o escolheu de modo que ele o fez, porque agradou-se de fazer. Deus quis fazer isso. Deus gostou de fazer isso. Agora podemos entender a observação que Paulo está fazendo. Ele não obteve o seu apostolado ou a sua autoridade vinda de homens. Ele não decidiu um dia se candidatar ao apostolado. Deus o separou para ser apóstolo desde o ventre de sua mãe. Desde quando nasceu, Paulo foi destinado para ser apóstolo, e ele não tinha nada a ver com isso. Deus parou Paulo na estrada de Damasco e mudou a sua vida. Paulo não sabia qual era o destino dele, mas um dia Deus foi lá e vem aqui, Paulo, você não sabe para que eu te fiz, mas hoje você vai saber. Eu te fiz para ser minha testemunha, meu apóstolo, ministro das coisas que você já sabe. E aí, o que são as coisas que Paulo já conhecia? O Antigo Testamento. Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E o que Paulo ainda não conhecia? O Evangelho, que Jesus vai ensinar a ele. Segunda prova aí da conversão de Saulo, segundo aspecto interessante da conversão de Paulo, é a ausência de consulta humana. Ou seja, ele estava absolutamente convicto, ele não foi consultar ninguém não, ele não foi consultar os apóstolos, ele não foi consultar a igreja, ele simplesmente, o Evangelho aconteceu, simplesmente ele foi transformado completamente. E a partir daí, então, ele começa já a nova vida um segundo depois. Eu acho estranho quando às vezes algumas pessoas começam a vir na igreja e em algum momento ela vem falar de conversão e fala assim: ó, pastor, eu já chego, vamos fazer a classe de catecúmeno? Não, calma, pastor, que Deus está trabalhando. Dá vontade de pegar uma cinta e dar uma cintada. Calma, pastor, Deus está trabalhando. Deus transforma coração de pedra em coração de carne. Deus vira do avesso. Quando Deus chama, não tem essa de Deus estar trabalhando, não. Deus trabalha. Ponto final. E eu costumo dizer muito para filhos de crentes que precisam orar, buscar a Deus, para que Deus transforme o coração deles. Eles já conhecem, mas eles precisam que Deus quebrante o coração deles. Eu temo que muita gente vai se acomodando à ideia de que é filho de crente e vai vivendo na igreja sem nunca experimentar a regeneração de verdade, ou pelo menos sem não se preocupar com isso, porque Deus tem o dia e a hora para fazer isso. Mas quando eu estou convivendo na comunidade dos filhos de Deus, eu devo ter pressa, eu devo sentir vontade, eu devo desejar, eu devo buscar ardentemente o Senhor, para que essas coisas impactantes aconteçam comigo. E aconteceu com Paulo. Ele não precisou consultar pessoas, ele imediatamente saiu a cumprir a tarefa que Deus havia designado para ele. Uma questão importante, no versículo 17, ainda dentro da questão da conversão, diz que ele vai imediatamente para a Arábia e Damasco. Nós não sabemos exatamente quanto tempo durou essa estrada na Arábia. Nós sabemos o que aconteceu nos primeiros 3 anos da conversão de Paulo. O ponto é que se Paulo estivesse na Arábia e então em Damasco, então ele não estava em Jerusalém aprendendo a mensagem dos apóstolos. O apostolado de Paulo era independente dos apóstolos de Jerusalém. O apostolado dele era somente dependente de Jesus Cristo. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu aqui, falando com vocês. Estou lendo aqui na apostila, se você quiser, página 28. Por que Paulo foi para a Arábia? Talvez ele quisesse ficar só com Deus e regozijar os seus pensamentos. Lembre-se de que a revelação de Jesus Cristo havia destruído o alicerce da teologia
do fariseu Saulo. Assim, ele precisava de um tempo a sós com Deus para aprender aquilo que nos escreveu em suas cartas. Porém, eu não penso que possamos concluir que Paulo permaneceu sem fazer nada durante esse período. Pelo contrário, no final desses 3 anos, os judeus de Damasco estavam fazendo tudo o que podiam para matar Paulo. Onde está isso? Veja lá, Atos 9, versículo 23 e 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Como que nós entendemos esse texto? A maioria das vezes, quando nós vemos esse texto, nós imaginamos assim: Paulo foi surpreendido no caminho, Saulo foi surpreendido no caminho, ficou cego, e então foi para Damasco, e aí ficou lá alguns dias, foi orientado, oraram por ele, e depois ele já desce o muro. Mas nesse período aí, pelo menos 3 anos se passaram. E o texto tem uma palavrinha muito interessante aqui, que diz que os seus discípulos o desceram. Ou seja, já tinha gente lá discipulada por Saulo. Então não foi em 2, 3 dias, nem uma semana, como normalmente nós imaginamos. Foi pelo menos 3 anos. E nesses 3 anos, Deus revelou essas coisas a ele, este evangelho. E nesses 3 anos ele trabalhou, pregou e ensinou, tanto que já existiam discípulos. Mas o que mais comprova o trabalho de Saulo naquela cidade de Damasco era o quê? Primeiro, veja só, Saulo estava indo para Damasco para fazer o quê? Para perseguir os cristãos que estavam sendo considerados como agitadores lá em Damasco. Então, a cidade de Damasco queria Paulo lá. Paulo era persona grata, persona importante, porque vinha para acabar com aquela seita. Agora a cidade de Damasco não suportava Paulo lá. Por quê? Porque provavelmente Paulo estava pregando em tudo quanto é esquina e estava ensinando esse evangelho, e estava convertendo a cidade inteira. E então eles chegam a hora que eles falam assim: ou a gente mata esse cidadão, tira ele daqui, porque alguma coisa extraordinária estava acontecendo lá em Damasco. Então a gente precisa considerar essas coisas. A conversão de Saulo é algo impressionante, sobrenatural, é algo extremamente instrutivo para nós e desafiador. Deus o chamou e ele vai imediatamente após o chamado, sem medo, sem detença, sem ir consultar, confirmar se é isso, se não é. Ele, com convicção, ele já parte. E nesse período aí, que é um período aproximadamente de 3 anos, porque ele diz que só depois desses 3 anos que ele vai para Jerusalém. Então nesse período aí, Deus concedeu essas revelações para ele, ok? Ainda na semana que vem, nesse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre a visita de Saulo a Jerusalém, de Paulo a Jerusalém, e depois do período dele lá na Síria e na Cilícia. O que é importante que eu grave nesse momento aqui? Primeiro nós falamos sobre o perigo de alguém chegar com novas revelações e tentar colocar dúvida naquilo que a gente tem certeza. Lembra da frase de Paulo: ainda que um anjo, que outra pessoa ou um anjo venha aqui e diga alguma coisa que vá além do que nós temos pregado para vocês, seja considerado maldito. Como eu disse, nós já temos dificuldade, não fosse a iluminação do Espírito Santo, nós não entenderíamos nem o básico da Escritura, que é inspirada por Deus. Agora você imagina chegar um aventureiro aqui e começar a dizer: Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo outro. Se eu já não consigo ter uma compreensão total, clara das Escrituras, eu compreendo o necessário porque o Espírito Santo nos ilumina para fazer isso. Agora você imagine você confiar na loucura que vem da mente e da criatividade de um ser humano. Nós não podemos fazer isso. Essa é a primeira lição. A fonte do evangelho de Paulo é Cristo, revelação que veio direto do Senhor. A segunda parte que nós vimos, essa reputação que Saulo tinha e a conversão dele, mostra para nós o seguinte: infelizmente nós convivemos com uma realidade muito triste de que as pessoas
elas vêm para a igreja e elas se dedicam a estudar e a conhecer um pouquinho das Escrituras até o dia que recebe água na cabeça. É o dia que você faz o batismo e a profissão de fé. Depois é uma luta para trazer para a escola dominical. Depois é uma luta para você levar para um evangelismo na rua. Veja só, não é esse o exemplo de Saulo. Saulo era zeloso antes, e depois de convertido, ele continuou sendo zeloso e provavelmente foi mais zeloso ainda. Saulo, ele não foi aprender com os apóstolos, mas não porque ele era negligente em buscar conhecimento, porque ele recebeu direto de Cristo, nesses 3 anos que ele ficou lá na Arábia. Interessante disso tudo, o resultado do aprendizado profundo dele foi que ele deixou um legado de cartas. Então tinha um professor meu no seminário que dizia assim: não se sinta, agora no mestrado, não se sinta um mestre antes de ter escrito como mestre. Porque a gente quer ir lá fazer o mestrado e sair com diploma de mestre, mas tem que escrever. Por isso que em qualquer país do mundo, para você receber o título de bacharel, você tem que fazer uma dissertação. Se você quiser receber o título de mestre ou de doutor, você tem que escrever uma tese e tem que defendê-la. E se você se formou e alcançou mesmo o conhecimento de um mestre, de um doutor, você vai produzir literatura. E Paulo fez isso. E deveria ser tarefa de todos nós cristãos nos tornarmos exímios conhecedores das Escrituras ao ponto que nós começássemos a produzir literatura. Lutero, quando ele aprendeu e conheceu profundamente as Escrituras, o que ele começou a fazer? Ele começou a escrever. E com a sua literatura, ele foi influenciando toda a Alemanha. Calvino, a mesma coisa. E todos os grandes líderes da fé cristã fizeram isso. Então, não pense como mestre enquanto você não estiver escrevendo como mestre. Cuidado. Às vezes a gente acha, porque tem 40 anos de igreja, eu já sei tudo, eu não preciso mais de escola dominical, eu não preciso de ler as Escrituras, eu não preciso de ler bons livros. Você está enganado, você precisa. Conhecimento é importante. Por último, Saulo não só aprendeu diretamente de Cristo e comprovou que aprendeu escrevendo, mas Saulo começou a trabalhar no mesmo momento em que o Senhor o chama, ele já de prontidão sai e trabalha. Nós não fomos chamados por Cristo para vivermos numa colônia de férias. Hoje está cada vez mais difícil você conseguir uma pessoa para fazer alguma atividade, para ajudar numa visita, para ajudar a fazer um culto, para tocar na igreja, que é uma das coisas que a juventude mais gosta, mas está ficando cada vez mais difícil. Muito difícil. Como eu disse para vocês na semana passada, uma questão como doar sangue, que é uma questão que envolve vida e morte, porque a pessoa depende disso. É difícil você conseguir. Você ouve desculpa das mais esfarrapadas que vocês puderem imaginar. Eu falei, é muito mais difícil conseguir dinheiro do que conseguir dinheiro. Muito mais difícil. 10 vezes mais difícil do que conseguir dinheiro. Mas por que é difícil? Porque nós temos pouquíssima disposição em servir. Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele não saiu dali para construir patrimônio. Ele saiu dali para evangelizar, e ele evangelizou todo o tempo da sua vida. E você vai encontrar Paulo fazendo tendas para ganhar dinheiro só quando não tinha nenhuma igreja ajudando ele, ele estava sozinho, precisava de sustento. O que ele faz? Ele para uns dias, ele é construtor de tendas, fabrica umas barracas lá, vende para poder continuar a sua viagem. Por quê? Porque ele entendeu que o que ele recebeu do Senhor era muito mais valioso do que construir um patrimônio, a missão que ele recebeu. Paulo nos deixa esse desafio de eu considerar, se eu conheço o Evangelho de Cristo realmente, então eu não posso conviver com a letargia, conviver com o comodismo. Todos os homens que foram impactados pelo Evangelho, eles passaram a trabalhar pelo Evangelho. Se eu não estou trabalhando pelo Evangelho, será que eu conheço esse Evangelho de Cristo? Esse que é o de Cristo mesmo? Ou será que eu estou apenas conhecendo e vivendo o Evangelho de homens? Porque o Evangelho de Cristo me leva à ação, me leva ao trabalho. Eu gostaria que você considerasse isso. A fonte do Evangelho de Paulo é a mesma fonte do nosso Evangelho. É Cristo. Ele recebeu por revelação
nós recebemos por discipulado, mas vem do mesmo lugar, vem de Deus, vem de Cristo. E se gerou aquele resultado em Paulo, alguma coisa está errada se não está gerando um resultado compatível em mim. Pense sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Pai, a mesma coragem, a mesma intrepidez, a mesma decisão que estava, ó Deus, no coração de Paulo, quando ele recebeu do Senhor aquilo que ele também nos ensinou. E que o Senhor, ó Deus, nos anime, ó Pai, para que não sejamos teóricos deste Evangelho, como muitos já naqueles dias já eram, mas que nós sejamos, ó Deus, praticantes deste Evangelho. Que nós saibamos, ó Deus, que a maior prioridade da nossa vida como servos do Senhor é anunciarmos esta mensagem aos outros, bem como também zelarmos dela, para que nenhum aventureiro venha, ó Deus, tentar misturar aquilo que nós recebemos do Senhor e aquilo, ó Deus, que é a verdade absoluta do Senhor. Então, ó Deus, pedimos duas coisas ao Senhor nesta noite. Que o Senhor nos ajude a sermos zelosos e cuidadosos, ó Deus, com a Tua Palavra, para que ninguém nos engane. E segundo, ó Deus, que o Senhor nos dê o mesmo ânimo que o Senhor concedeu a Saulo, para que a gente possa também trabalhar e servir ao Senhor de todo o nosso coração, sem detenças, ó Deus, mas com urgência. Assim como a obra missionária é urgente, que essa mesma urgência possa, ó Deus, incomodar a nossa vida, o nosso coração todos os dias, para que a gente, ó Deus, insista, trabalhe, sirva ao Senhor de todo o nosso coração. Tira aquilo que hoje nos desanima, ó Deus. Ajude-nos a olhar para o Senhor e para aqueles que estão perdidos. Tira os nossos olhos daqueles que estão acomodados e que muitas vezes, ó Deus, nos deixam ainda mais, ó Deus, infectados pelo desânimo, pela morosidade, pela letargia. Tira os nossos olhos desses, ó Deus, e trabalha no coração deles pela Tua misericórdia e graça. Põe os nossos olhos, ó Deus, naqueles que ainda estão perdidos, para que a gente possa ter paixão pelas essas almas e trabalhar por elas, como Paulo trabalhou por toda a Palestina e pela Europa. Pedimos isso ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê uma noite, ó Deus, de descanso e nos ajude no dia de amanhã, para que possamos servir ao Senhor no nosso trabalho, na escola, onde o Senhor nos colocar, que a gente possa abrir os nossos lábios e falar deste Evangelho que também recebemos do Senhor Jesus. É em nome dele, ó Deus, que oramos nesta noite. Amém.